que começou hoje. Você destacou em manchete, Manuel, dessa preparação do Cruzeiro que é fundamental para um ano que tem como objetivo, a gente sempre fala isso aqui nos programas da Itatiaia, porque é o que a gente mais ouve também por parte da comissão técnica do Cruzeiro, por parte da diretoria do Cruzeiro e também dos atletas do time celeste. O quê? Voltar para a elite do futebol brasileiro. Cruzeiro de olho, então, nessa estreia contra o Confiança, a estreia que vai ser feita fora de casa, vai ser realizada fora de casa. O jogo é em Sergipe, jogo na Arena Batistão em Aracaju. No dia 28, no dia 29, nosso Wellington Campos está atento para trazer esse detalhe em cima do lance aqui na Itatiaia sobre a estreia do Cruzeiro na B do Brasil. E dentro desse aspecto fundamental, o Cruzeiro fazendo as atividades e olhando o elenco, observando o elenco. Ontem trazíamos a informação do Paulo, do zagueiro Paulo e também do atacante Thiago, 2 jogadores que podem deixar o Cruzeiro. Nas redes sociais, todo mundo falou dessa questão do Paulo e todo mundo colocando que é um jogador que tem qualidade, um jogador que poderia ajudar, principalmente pelo que já fez em seleção de base, pelo que já mostrou em base do Cruzeiro também, sinal eletrônico marcando 6:15, e um dos empresários, na verdade o empresário do Paulo, que é o Bruno Vicentim, ele até utilizando as redes sociais falou da situação do jogador. Paulo renovou seu contrato em novembro, faltando 2 meses para terminar seu primeiro vínculo com o Cruzeiro. Mesmo com salários atrasados, ele confiou no plano de carreira apresentado a ele pelo David e não queria sair do clube que o formou pelas portas do fundo. Infelizmente, após terminar o ano como titular com o Filipão, ele não foi utilizado e nem sequer relacionado para vários jogos do Mineiro, o que não era o que tinha sido teoricamente programado. Respeitamos as decisões técnicas e vamos avaliar o que é melhor para o prosseguimento da carreira do mesmo. Palavras então do Bruno Vicentim por meio das redes sociais, uma atualização do caso do Paulo que vimos nas redes sociais. Então, muitos torcedores chateados com uma possível saída do jogador. O Paulo que está treinando, assim como o Thiago, outros atletas do Cruzeiro, e algo importante para a gente pensar aqui, e é forma, certamente, da diretoria de futebol do clube, com a comissão técnica, analisar a situação de jogadores. Falamos de 2 jovens, falamos de 2 garotos, mas o Cruzeiro também tem experientes. Todo mundo se recorda do Ariel Cabral. Ariel Cabral foi emprestado ao Goiás. O Ariel Cabral, se você for olhar a foto da camisa branca, ele não estava naquela foto da camisa branca que o Cruzeiro tirou recentemente para fazer o lançamento da camisa que foi utilizada no clássico contra o América, toda aquela homenagem ao centenário. Não viu o Ariel Cabral. Isso traz uma interrogação. Será que o Ariel Cabral está nos planos do Cruzeiro? Será que ele vai ser utilizado pelo clube? Será que o Felipe Conceição de alguma maneira vai utilizar o jogador? E mais do que isso, tem aquele salário da época ainda do Cruzeiro, de Série A, de Mano Menezes, de outra diretoria, Wagner Pires de Sá. Não é um salário compatível com a realidade do Cruzeiro. Pode ser que deixe o clube. Outro jogador que trouxemos a informação na semana passada, do Léo, que vive essa questão de talvez uma saída. Ele deixou claro no vídeo que foi postado nas redes sociais dele que quer permanecer no Cruzeiro, que quer ainda dedicar ao clube. Mas é outra questão que precisa ser resolvida. E tem mais uma que precisa ser analisada. Muita gente não se lembra, mas o Henrique está em tratamento de uma lesão. É outro jogador experiente que tem um salário um pouco mais alto desse padrão que o Cruzeiro vem contratando atletas. E além de cuidar então desses jovens que passamos aqui, Léo Figueiredo, o Cruzeiro precisa, nesse direcionamento de elenco, pensar também o que vai fazer com jogadores experientes no Clube Celeste. Com os mais jovens, o caminho é esse, né? Se não tem espaço, se não vai conseguir dar oportunidade para eles nesse momento, o caminho são os empréstimos. Se o jogador em outra equipe se desenvolver, pode ser vendido, pode retornar ao Cruzeiro, dissemos isso aqui ontem. Mas o Cruzeiro tem um problemão com essa turma aí mais experiente. E digo problemão, são jogadores que em algum momento já entregaram ao Cruzeiro. O Moreno já jogou bola, o Léo já jogou bola, o Henrique já jogou bola, o Cabral já teve o seu momento. Mas são contratos mal feitos. Principalmente os das antigas, porque o do Moreno foi numa situação assim,
Chegou quando o Cruzeiro não tinha nenhum jogador, o Moreno abrindo mão de dinheiro, com a ajuda de parceiro para pagar o salário. O Moreno chegou todo empolgado e tudo, mas ele não conseguiu jogar. A verdade é essa. O momento que o Moreno chegou era diferente. Mas o Léo, o Henrique e o Cabral são contratos antigos, longos e muito caros. Desses, Pansieri, sendo bem sincero, o único que eu considero que poderia jogar no Cruzeiro é o Léo. O Léo ainda tem bola, fisicamente vê 100%, poderia sim ajudar bem o Cruzeiro. Não vejo espaço para o Cabral, não vejo espaço para o Henrique e também não vejo espaço para o Marcelo Moreno. Agora, o Cruzeiro tem contrato com eles. O Cruzeiro não pode simplesmente falar, não quero mais ou rescindir. Então tem que pagar a multa, tem que rescindir, vai continuar pagando o salário. Esses jogadores precisam de negociações. Mas eles estão tão em baixa que ninguém está querendo. A verdade é essa. Quem está procurando o Cruzeiro para quando o Henrique voltar? Ou o Ariel Cabral voltou para levar o Cabral? O próprio Marcelo Moreno, que disse que teve sondagens do Chile. Se ligar para o Sérgio Santos Rodrigues agora e falar, o time do Chile quer o Moreno. Ele embrulha e manda o Moreno. E não é nenhum desrespeito ao Marcelo Moreno, do Sérgio, ou meu, ou da torcida, não. É porque hoje o Moreno não joga no time do Cruzeiro. Não está nos planos do Felipe Conceição. Vai continuar pagando um salário alto para um cara que você não vai utilizar? Então o Cruzeiro precisa dar um jeito, porque ele está pagando um salário alto para quem não ajuda nada o time. E no caso do Marcelo Moreno, é um jogador que você lembrou muito bem. Já veio naquela gestão ali do conselho, com a ajuda de um parceiro, que é o Pedrinho. Ele chegou a ajudar o Cruzeiro aí no pagamento. Tinha ali um acordo, caso ele cumprisse metas e caso o Cruzeiro chegasse à elite do futebol brasileiro, mudaria o patamar salarial do jogador. Isso não aconteceu. O Marcelo Moreno continua no clube, posta sempre aí nas redes sociais o amor que tem pelo Cruzeiro, a torcida também guarda esse carinho pelo jogador. Fica a dúvida, no caso do Ariel Cabral, ele logo pode acertar um pré-contrato, o contrato dele se encerra no fim da temporada, mas é um jogador que está aí e precisa ter uma decisão. Emanuel, a vida do Cruzeiro em relação a esses jogadores mais experientes não é fácil, até porque, dia após dia, ontem você citava essa questão ali no fim do noticiário, quando falávamos do Dedé, que é um jogador que busca, inclusive, o Cruzeiro de forma judicial, outros atletas fazem isso. Não é uma vida fácil também resolver a vida de todos esses jogadores, Emanuel. Bom, sobre o Marcelo Moreno, tem uma informação do jogador que saiu até na internet há uns 3 dias passados, que ele teve uma proposta do futebol chileno, quis sair e o Cruzeiro não deixou. Essa é a versão do jogador. Por isso é que o Cruzeiro também precisa se manifestar, o Cruzeiro precisa conversar mais com esses jogadores, porque contrato assinado tem que haver respeito, bem ou mal, lamentando que o salário é alto, que está longo o contrato ainda para terminar, mas contrato assinado, está registrado, há que se cumprir. A gente sabe da dificuldade do presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele recebeu uma herança maldita de conviver com toda essa situação. Bola para frente, o que o Cruzeiro deve fazer principalmente, Pansieri, é treinar esse time que vai disputar daqui a pouco jogos da Copa do Brasil e enfrentar 38 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. E além disso, tem a disputa da Copa do Brasil e tem a disputa do Campeonato Brasileiro dentro daquilo que sabemos. A parte financeira é fundamental para conseguir avançar na Copa do Brasil e entrar dinheiro em caixa, não só a questão do aspecto de título, de lutar por título ou algo parecido, a questão técnica, não. A questão também financeira bate muito nesse assunto relacionado ao Cruzeiro, como você disse, bola pra frente. E nessa bola pra frente, o Cruzeiro precisa melhorar o poderio ofensivo, precisa melhorar o saldo de gols, precisa ser um time incisivo dentro de campo para que possa vencer os adversários. A Série B não é fácil. Matheus Pereira deu uma entrevista hoje, ô Léo Figueiredo, eu não sei se você teve essa percepção também, mas o Cruzeiro entrou na Série B do ano passado, além dos -6 pontos,
mas com uma ideia que talvez o clube, por toda a história que tem, os títulos que tem, pela camisa que tem, conseguiria algumas vitórias. De alguma maneira até, não vou colocar de maneira mais fácil, porque seria talvez um menosprezo ao adversário, e a gente nunca ouviu isso de ninguém. Mas teve uma certa soberba, sim. O Cruzeiro subestimou a Série B. E aí o Matheus Pereira falou isso, que eu queria a sua opinião. Fizemos um caminho ano passado que aprendemos e amadurecemos. Você vê esse nível no Cruzeiro de amadurecimento para chegar e falar assim, vamos disputar uma Série B mesmo para subir? Eu acho que o Cruzeiro conseguiu mudar a chavinha. O Cruzeiro caiu muito na real ano passado. Era uma Série B, em teoria, mais fácil do que será essa, e o Cruzeiro não conseguiu subir. Ainda teve um movimento no início do campeonato, que menos de 6 pontos, o Cruzeiro começou ganhando os 2 primeiros jogos. Então, tá vendo? Já pagamos 6 pontos, isso e aquilo. O Cruzeiro vai subir antes do centenário. Não funciona bem assim. O time este ano ainda é um time que carece de mais qualidade, não por ser o Cruzeiro, mas para estar entre os 4, com certa garantia. O Cruzeiro está hoje na briga. Tem um time que vai brigar. Pelo que vi no Campeonato Mineiro, pelo que tem acompanhado na Série B, o Cruzeiro tem um time que vai brigar. Mas, com todo o respeito, Pance, isso, na minha opinião, e acho que é a opinião do torcedor cruzeirense, não é suficiente. O Cruzeiro não é um time para brigar. O Cruzeiro é um time que precisa subir. O Cruzeiro não sobrevive mais uma temporada na Série B. Então vai ter que se virar, desfazer de jogador, arrumar clube para esses jogadores de salários altos e contratar ainda alguns bons jogadores para se garantir no G4. Um jogador de meio campo está no radar, está na pauta para que seja contratado. Um zagueiro pode ser contratado pelo Cruzeiro. E um lateral direito, até porque o Cruzeiro tem um Giovani, que é um jogador jovem ainda, serve ao profissional, mas é atleta da base do clube, vem fazendo ali as atividades, foi utilizado, inclusive, no duelo contra o Patrocinense, mas é muito novo ainda. Então o Cruzeiro olha para um substituto visando ali o Cáceres. O Cáceres não tem um substituto hoje. O Matheus Pereira tem o Ruschel. Mas olha só, o Cruzeiro fez uns investimentos para este ano, em algumas apostas, vamos colocar assim o termo, que não deram certo até o momento. E o Cruzeiro vai confiar. O Marcinho não jogou no Cruzeiro, o que jogou no Sampaio Correia. O Alan Ruschel não jogou no Cruzeiro, o que jogou na Chapecoense. São caras que vieram com um cartaz maior. O Marcinho, então, foi um dos destaques da Série B na última temporada. No Cruzeiro não jogou nada ainda. Então o Cruzeiro precisa decidir. Ele tem essas 2 semanas agora para decidir. Nós vamos continuar apostando no Marcinho? E eu não estou aqui decretando que o Marcinho não deve jogar, não, mas é uma decisão difícil. Ou não, nós temos que buscar outro cara, porque já vimos que o Marcinho não deu conta. O Cruzeiro precisa tomar atitudes nesse momento, porque o caminho que vai começar é árduo. E o próprio Cruzeiro sabe disso. Um jogador que foi muito elogiado pelo técnico Felipe Conceição foi o atacante Guilherme Bissoli, que veio do Atlético Paranaense emprestado até o fim da temporada, com a expectativa, quem sabe, se render do Cruzeiro fazer ali a contratação efetiva deste atleta que foi revelado na base do São Paulo. Mais uma informação também pra gente trazer aqui na turma do bate-bola, importante, a respeito do Matheus Pereira. Citei ele sobre essa questão envolvendo a pavimentação do trabalho e a filosofia de trabalho que hoje no Cruzeiro é sim para disputar uma Série B, ele vê um time amadurecido. É que no sul do Brasil surgiu uma informação dizendo que o Matheus Pereira poderia ser transferido para o Internacional. A gente vai atrás dos detalhes, busca dali, busca daqui. Fontes ligadas aí ao jogador não confirmam que chegou proposta do atleta, para o atleta do Internacional. Não chegou nada a respeito para o Cruzeiro do Matheus Pereira. Que sondagem é feita constantemente de clubes do exterior e de clubes do Brasil, que o Matheus Pereira, o que sabemos também, é figura importantíssima nessa equipe do técnico Felipe Conceição. Emanuel.